Olá, galera! Mais um encontro nosso, mais uma aula e desta vez vamos falar sobre um assunto fundamental. Como vocês viram no clipe, o assunto é literalmente energia. Na verdade, o tema da aula de hoje é energia potencial e cinética, trabalho versus energia e conservação da energia. Costuma-se mencionar muito que energia está sempre ligada à movimentação, a um tipo qualquer de movimentação. Para a gente, esse conceito fica um tanto quanto restrito, como vocês viram. A nossa ideia fundamental é definir energia como um todo, para abranger de fato todas essas formas de energia. Vamos começar, para o nosso estudo agora, falar de energia mecânica. Vamos ver o conceito? Todas as formas de energia relacionadas com o movimento de corpos ou com a capacidade de colocá-los em movimento ou deformá-los. Isto é energia mecânica. Então, toda vez que se falar em energia mecânica, se está relacionando de alguma forma a essa capacidade. Fazer o corpo entrar em movimento, tirar o movimento do corpo, deformá-lo, alguma coisa nesse sentido. Sempre ligado, então, à movimentação. Muito bem. Para enxergar um pouco disso aí, para saber como as pessoas encaram esse conceito, vamos ver o que elas dizem a respeito de energia mecânica. Então é isso. Você percebe que o conceito de energia é um negócio muito interessante realmente. Agora, vamos estudar um pouco mais detalhadamente isso. Vamos ver as formas de energia mecânica. Nós já mencionamos que a energia está sempre ligada à movimentação. É essa energia que estamos trabalhando agora. Na verdade, nós vamos definir essa energia, vamos dividi-la, na verdade, em duas partes. Uma que está diretamente ligada, de fato, a movimento. E a outra é a energia devido à posição do sistema. Como é que o sistema está formado. Essa é a grande ideia. Vamos começar, então, com a energia de movimentação. Essa energia recebe o nome de energia cinética. É importante perceber que o termo cinético está diretamente ligado à movimentação. Então, essa é a parte da energia mecânica chamada energia dinâmica. Energia de movimentação mesmo. E como é que você vai determinar essa energia? Vamos ver? A energia cinética de um corpo de massa m que possui certa velocidade é dada por essa expressão, onde você tem aí todas as formas de energia relacionadas com o movimento de corpos ou com a capacidade de colocá-los em movimento, ou ainda deformá-los. Onde você tem EC é a energia cinética do corpo, M é a sua massa e V é a velocidade com que ele se movimenta. Perceba então, M, que é a massa, é uma grandeza positiva. A velocidade que está ao quadrado vai dar um resultado positivo também. Isto implica dizer unicamente que a energia cinética, por definição, vai dar um resultado sempre positivo. Exatamente. Diferente de outras formas de energia que podem admitir sinal positivo ou negativo, a energia cinética não. Vai dar sempre como resultado um valor positivo. Ok? Para você ver esta expressão em prática, vamos usar um exemplo. Um exercício. Juquinha pegou sua super máquina e saiu disparada. Determine a energia cinética de Juquinha, sabendo que sua massa é 50 kg e sua velocidade é 20 metros por segundo. Vamos usar a solução. Você já conhece a expressão da energia cinética. A energia cinética é m, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Substituindo a massa e a velocidade, nós temos aí massa 50, velocidade 20 ao quadrado, cujo resultado final vai dar energia cinética 10.000 joules. Bom, eu posso escrever isso de forma mais compacta, colocando assim, ó, 10 vezes 1.000. O 1.000 joule é exatamente o quilojoule. Então, a energia cinética do camarada Juquinha é de exatamente 10 quilojoule, ok? Um exemplo importante de energia é um corpo lançado para cima. Bom, a ideia fundamental é a seguinte. Você tem um corpo, pegou este corpo e lançou verticalmente para cima. Você já sabe muito bem que existe uma força importantíssima atuando sobre ele. Esta força é conhecida como peso. Exatamente isso. O peso é vertical para baixo. Então, o que vai acontecer? Quando o corpo está subindo, o peso atua para baixo, fazendo com que a sua velocidade vá diminuindo. Muito bem. Então, o peso, neste caso, ele faz a velocidade do corpo diminuir
à medida que ele vai subindo, até chegar na altura máxima, que é caracterizada pelo fato de não ter velocidade. Com isso, o que é que você tem então? Vamos ver. Durante a subida de um corpo lançado para cima, sua energia cinética diminui até zerar. A energia cinética diminui até zerar por quê? Porque a velocidade diminui. Se a velocidade zera, a energia cinética também zera. Agora acompanha comigo. Parece haver um negócio incoerente. Porque quando o corpo é lançado, ele tem velocidade. Logo, ele tem energia cinética. À medida que ele vai subindo, essa energia cinética vai reduzindo de uma forma que não se sabe exatamente. Ora, se vai reduzindo, alguma coisa está acontecendo durante esse movimento. Essa alguma coisa, esse acontecimento durante o movimento, é que é o nosso fundamento de estudo a partir de agora. Vamos ver um resultado importante, ok? Vamos lá? Durante a descida, a sua energia cinética aumenta. Lembra que eu falei que na subida a energia cinética diminuía? Na descida agora, a energia cinética está aumentando. Algo realmente interessante. Veja, quando o corpo está sendo levantado, quando o corpo está sendo suspenso, o peso, que é para baixo, realiza um trabalho de modo a diminuir a velocidade do corpo e, consequentemente, a sua energia cinética. No entanto, quando ele está descendo, o peso é para baixo, o movimento é para baixo. Neste caso, a energia cinética está aumentando. Percebam que aí está o nosso foco de observação. Há uma perda de energia na subida e há um ganho de energia na descida. Na verdade, o que está havendo é uma mútua transformação. Você pode perguntar, transformação de que tipo? É porque à medida que ele vai subindo, a sua energia cinética vai sendo transformada. Transformada por uma forma latente, uma forma potencial de energia, que não dá para aproveitar naquele momento. E à medida que ele vai descendo, o que vai acontecendo com a energia, essa energia na forma latente vai se retransformando. Exatamente isso. Vai se retransformando na forma cinética. Então você pode estar curioso. Se na subida ele vai mudando, essa energia que era cinética vai mudando para alguma coisa, qual será essa forma de energia para onde ela está mudando? Para que forma de energia, então, o corpo está mudando? Que energia está, o que está acontecendo com a energia? Na verdade, você está vendo uma mudança realmente, uma transformação de energia cinética, a de movimentação, aquela dinâmica, para energia latente, mais conhecida como energia potencial. Energia cinética, você já viu, energia de movimentação, claramente vista, basta o corpo estar em movimento. Energia de potencial não, é uma energia latente. Energia potencial é aquela energia que o corpo tem sem estar clara no corpo, só depende da formação do sistema, só depende da configuração do sistema. Conhecida a energia potencial, vamos falar de umas forças associadas a elas, que são as forças conservativas. Essas forças estão diretamente ligadas à energia potencial. Costuma-se dizer o seguinte, toda vez que um corpo está submetido à ação de forças conservativas, a este corpo pode se associar então uma energia potencial. Essa é a grande ideia, essa é a ligação entre uma coisa e outra. Então, energia potencial diretamente ligada à força conservativa. O nosso fundamento de estudo agora é relacionar essa energia cinética com a energia potencial. Ei, professor, qual é a diferença entre a energia cinética e a energia potencial? Falei no início que existe uma mudança de cinética para potencial durante a subida de um corpo. Daí eu posso afirmar então o seguinte, a energia cinética, quando vai transformar para a energia potencial, é porque o corpo está submetido à ação de uma força conservativa. E vice-versa. Quando a energia potencial transforma-se em cinética, é porque está havendo também a ação de uma força conservativa. Fundamentalmente se tem isso. Quando atua uma força conservativa, a energia cinética muda para potencial e vice-versa. Vamos ver então a propriedade fundamental das forças conservativas. Nós já dissemos, mencionando no início, que foi nosso ponto inicial de fato, que quando um corpo é jogado para cima, o peso atua sobre ele, fazendo com que sua velocidade vá diminuindo. Na verdade, o que está acontecendo é que este peso está retirando energia do corpo. Retirando energia cinética
e ao mesmo tempo colocando energia potencial. A nossa ideia fundamental é perceber isto, perceber que uma força conservativa, que é o caso do peso, ela tem essa propriedade de, durante o movimento, ou retira energia cinética para transformar em potencial, ou faz o contrário, tira potencial e transforma em cinética. Na subida, o peso realiza trabalho negativo. Significa o quê? Que o trabalho do peso é no sentido de retirar a energia cinética do corpo. Então, na subida, como o peso é contrário ao movimento, a energia cinética diminui, é transformada em potencial. Na descida, o peso realiza trabalho positivo. E trabalho positivo é o quê? Cede energia ao corpo. Bom, cede energia ao corpo, recebe energia do corpo, significa o que tudo isso exatamente? Ora, o que nós estamos falando é sobre trabalho. Trabalho é transmissão de energia. Toda vez que um corpo está submetido à ação de força conservativa, a isto, a essa transformação cinética, potencial, potencial, cinética. Notem que isto é importante. No movimento de subida, nós já vimos que o trabalho do peso é negativo. Na descida, o trabalho do peso é positivo. Vamos perceber o que é o mais importante. Experimentalmente, você já sabe que quando um corpo é lançado para cima, digamos, na saída ele sai com 20 metros por segundo. Ele sobe, depois desce. Ao passar pela altura com que ele foi lançado, ele passa com os mesmos 20 metros por segundo. Em outras palavras, ele recuperou toda a energia cinética outrora perdida. Com isto, eu posso afirmar uma coisa importante com relação ao trabalho. Se a troca de energia é a mesma em módulo na subida e na descida, qual é a consequência disso? Os módulos dos trabalhos de ida e volta. O trabalho de ida é igual ao negativo do trabalho de volta. Como assim? Eu disse que na subida o trabalho retira energia do corpo e na descida ele retorna com essa energia. Como são operações contrárias, um trabalho é o negativo do outro. Ora, o resultado disso aqui me diz que, se eu passar para outro membro, o trabalho de ida somado ao trabalho de volta é igual a zero. Ora, se o corpo sai de uma posição, sobe e depois desce, que ele descreve então um percurso fechado, eu já sei que o trabalho total é igual a zero. Essa é a propriedade fundamental das forças conservativas. O trabalho numa ida até um ponto é exatamente simétrico ao trabalho na volta, resultando então numa soma de ida e volta igual a zero. Resumindo então, nós temos o trabalho realizado por uma força conservativa num percurso fechado é nulo. Essa propriedade, não esqueçam jamais, é fundamental. Eu posso até passar a definir a força conservativa a partir daí. Vamos ver uma figura com relação a isso. Suponha que o corpo vai do ponto A até o ponto C no tracejado indicado lá em cima, de A para C. Ele gastou um trabalho, suponha, por exemplo, 20 joules positivo. Ao ir de C para A, na verdade agora voltando, os 20 joules que ele ganhou, agora ele vai perder. Somando então 20 ganhos com 20 perdidos, vai dar um total igual a zero. Essa é a propriedade com relação à força conservativa e é até uma definição dessa mesma força. Vamos então a uma nova definição de força conservativa. O trabalho por ela realizado entre dois pontos só depende da localização desses mesmos pontos e não do caminho que os liga. Notem com relação a isso. Eu tenho dois pontos, ponto A e ponto B. O trabalho para levar de um ponto A até um ponto B não depende de como ela saiu de A para chegar em B. Não depende desse caminho, depende só de quem são esses dois pontos. Para ficar mais claro, vamos ver a figura. Observando então a figura, o que nós vemos? O corpo sai do ponto A até o ponto B e está submetido à ação de uma força conservativa. Não interessa nem quem é esta força. O que interessa para a gente é que ele pode ir de A para B em 3 caminhos diferentes. 3. Bom, ponto A até o ponto B, caminho 1, realizou um certo trabalho. De A para B pelo caminho 2, um outro trabalho. De A até
B, pelo caminho 3, um terceiro trabalho. Quando você faz o cálculo desses trabalhos, o valor numérico encontrado é exatamente o mesmo nas três situações. Isso é característico de força conservativa. É aí que vem a definição que diz que o trabalho não depende do caminho por onde o móvel foi, mas depende somente dos pontos inicial e final. Concluindo então, para qualquer das trajetórias indicadas na figura, o trabalho realizado por uma força conservativa é sempre o mesmo. Vamos voltar à figura. Desta figura, então, eu posso tirar a definição de energia potencial. Eu digo o seguinte: o trabalho para ir de A até B é, na verdade, a diferença de energia potencial entre os dois pontos. Como assim? Ora, o corpo está no ponto A, ele tem ali uma energia potencial. Ele, então, realiza trabalho, ou melhor, realiza um trabalho sobre ele. O que vai acontecer é que ele vai ser deslocado até o ponto B. Ao chegar no ponto B, ele tem uma quantidade de energia potencial. A diferença de energia potencial de A para B é justamente o trabalho que foi realizado sobre ele. Como é que fica isso matematicamente, então? O trabalho para ir do ponto A até o ponto B, realizado por uma força conservativa, corresponde à diferença de energia. É A, é B. Quem é A? A é a energia potencial no ponto A. E o outro termo, energia potencial no ponto B. Essa diferença de energia é que é o trabalho realizado pela força conservativa. Notem, então, aí uma maneira de você definir energia potencial em um ponto. Quando o corpo passa de um ponto A até um ponto B, eu posso calcular sua energia potencial neste ponto A. Como é que ficaria, então, a energia potencial no ponto A? A energia potencial no ponto A vai ser o trabalho para ir do A até uma referência, mais a energia da referência. Como se fosse o ponto B. Antigamente eu teria energia potencial em A, é o trabalho para ir do A até o B, mais a energia do B. Mas costuma-se colocar energia de referência num ponto de referência para que este valor seja zero. Você adota a energia potencial num ponto de referência como zero. Daí, você tem, então, energia potencial num ponto. A energia potencial num ponto A qualquer corresponde ao trabalho que a força conservativa vai realizar para deslocar a partícula desde o ponto A, que você está calculando energia, até um ponto de referência. E é importante perceber que a energia do ponto de referência é arbitrariamente adotada como zero. Você escolhe o valor zero. Pelo fato de ser arbitrário, você pode escolher o zero em qualquer posição. Porque, na verdade, o que interessa num sistema conservativo, num sistema de forças conservativas, é a diferença de energia entre dois pontos. Não é em si a energia em cada ponto. O que interessa é a diferença. Por que interessa a diferença? Porque essa diferença é que vai ser o trabalho. É porque essa diferença é que vai ser transformada em energia cinética posteriormente. Continuando, temos então a energia potencial no A. Guardem, é o trabalho que a força conservativa vai fazer sobre a partícula para levá-la desde o ponto A até um ponto de referência. Como aplicação disso, vamos calcular a energia potencial gravitacional. Já tem a ver com gravitação, mais ou menos. Tem a ver com a energia associada à gravitação, que é a energia da força peso. Então, energia potencial gravitacional é a energia potencial ligada ao peso do corpo. Este peso, toda vez que o corpo se movimenta, realiza um trabalho. Como é que você define, então, a energia potencial em um ponto qualquer quando o corpo está se movendo próximo à Terra? Se representa exatamente assim. Vejamos a figura. Nesta figura, nós temos a superfície, que eu vou chamar nível de referência, é o chão. É onde eu coloco exatamente a referência. É onde eu coloco a energia zero. E o corpo se encontra a certa altura em relação a esse nível de referência. Ora, se ele tem uma altura, ele tem necessariamente uma energia. Porque só não vai ter energia se estiver na referência. Como é que fica, então, a energia potencial do corpo nesse ponto? O valor da energia potencial gravitacional é dada por
A energia potencial gravitacional é igual a massa, gravidade, altura. Essa expressão, na verdade, é literalmente o trabalho da força-peso para deslocar o corpo desde a altura H até o nível de referência. Esse trabalho é conservado. Toda vez que a força-peso realiza o trabalho, esse trabalho fica armazenado no corpo. Quando o corpo é lançado para cima, o trabalho do peso vai tirando energia, vai conservando ela, guardando, até chegar na altura máxima, quando passa então a devolvê-la. Vamos usar um exercício para ver melhor essa aplicação. Um corpo de massa 40 kg tem energia potencial gravitacional de 800 joules em relação ao solo. Dado que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a que altura se encontra do solo. A energia potencial é M que multiplica G que multiplica H. Essa energia potencial foi dada, vale exatamente 800. A massa é 40, a gravidade vale 10 e a altura é que nós queremos calcular. Resolvendo esta pequena continha, chegamos a uma altura de 2 metros. A energia potencial é mgh. Essa é uma forma de energia potencial, a energia potencial gravitacional. Só que existem inúmeras forças conservativas, existem algumas outras, como por exemplo a força elástica. Então a força elástica também é conservativa. A ela também está associada uma energia, que é a energia potencial elástica. Vamos ver como é que define isso. É a energia armazenada em uma mola comprimida ou distendida. Exatamente. Você tem uma mola e vai comprimi-la. À medida que você vai comprimindo, você vai exercendo força, realizando trabalho. Esse trabalho fica armazenado na forma potencial. Bom, mas você pode fazer diferente. A mola está numa posição e você vai esticá-la. Também realiza trabalho. Também, dessa forma, a energia fica armazenada. É uma energia potencial também. Agora, como é que calcula essa energia? Vamos ver? Observando a figura, então, você tem a mola está literalmente relaxada, não está nem esticada nem comprimida. Aplica-se uma força, então a mola é deformada de um valor X. Então, houve um trabalho. Logo, existe um valor dessa energia potencial elástica. E qual é? A energia potencial elástica é dada por Kx² sobre 2. K é conhecida, é lá da lei de Hooke, é a constante elástica da mola. E o X, quem é? É a deformação da mola. Você tem o K e você tem o X. Uma outra coisa importante, K é sempre positivo. K é uma constante que não admite valor negativo. O X está elevado ao quadrado. Ora, se o X está ao quadrado, vai ser sempre positivo. E o K também é positivo, a energia potencial elástica só admite valor positivo. É exatamente isso. Da mesma forma que a cinética, a energia potencial elástica só admite valor positivo. Vamos continuar. Teorema trabalho versus energia. Este teorema é também conhecido como teorema da energia cinética. Ele fala basicamente o quê? Vamos ver? O trabalho da resultante das forças é igual à variação de energia cinética. O que é variação de energia cinética? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Notem, trabalho da resultante. Você pode ter um conjunto qualquer de força atuando no corpo, mas a que interessa realmente é só a resultante. É essa resultante que vai nos interessar. O trabalho dessa resultante é o valor da variação de energia cinética do corpo. Conservação da energia. Nós, a partir de agora, vamos ver um teorema fundamental. Vamos comentá-lo, na verdade. É o teorema da conservação de energia. Basicamente, diz o seguinte. Quando um sistema está submetido à ação de forças conservativas apenas, a energia mecânica se mantém constante. Notem, a energia mecânica não vai mudar. Aí você pode perguntar, pô, mas a cinética não está diminuindo? Tudo bem, mas eu te respondo. À medida que a cinética está diminuindo, a potencial vai estar aumentando. Com isso, eu posso dizer o seguinte. A energia mecânica, que é a soma da potencial mais a cinética,
O resultado disso é sempre uma constante. A diminuição de uma repercute no aumento da outra, ok? Quando uma arma dispara uma bala e para em uma parede, ela ainda conserva energia? Muito bem. Essa é uma pergunta interessantíssima. Sabe por quê? Porque, em geral, você está acostumado a lidar com energia mecânica. No entanto, tem um detalhe. Se você calcular a energia mecânica que o móvel vai ter, que a partícula vai ter, vai dar X joules, alguma coisa assim. Quando ele penetra no obstáculo, na madeira, por exemplo, e para, a energia mecânica desapareceu. Mas a energia total, digamos assim, essa se mantém a mesma. Como assim? É porque a energia que era cinética, que passou a potencial, que deformou e tudo mais, passou a outras formas conhecidas de energia, como, por exemplo, energia sonora. Quando o obstáculo é atingido, surge um som. Energia térmica, o calor. Exatamente. Quando a partícula penetra, ele é aquecido, a partícula é aquecida, então também transformou em calor. Então, nota, se você calcular a energia sonora, a energia térmica e as outras formas de energia que surgiram aí, vai dar exatamente igual à energia mecânica inicial. Energia é uma grandeza que é indestrutível. Não há uma perda de energia. Sempre que houver, aparentemente, essa diminuição de energia, é porque, de alguma outra forma, está surgindo energia num potencial diferente. Numa maneira diferente. Energia térmica, energia luminosa, energia acústica, ou alguma coisa nesse sentido. Bom, para falar sobre energia, conservação de energia mais precisamente, vamos fazer um exercício. Deixa-se cair um bloco de 2 quilos de uma altura de 40 centímetros sobre uma mola cuja constante vale 1960 Newton por metro. Determine a compressão máxima da mola. Vamos à solução? Na figura nós temos a situação. Temos o corpo que está à altura de 40 centímetros e esse L vai me dizer quanto foi que a mola deformou. O corpo, à medida que vai caindo, vai perdendo energia potencial gravitacional e ganhando cinética. Em outras palavras, diminui a altura, aumenta a velocidade, até entrar em contato com a mola. Aí aparece uma terceira forma de energia, que é a energia potencial elástica. Então, à medida que o corpo vai deformando a mola, a energia cinética dele vai transformando em energia potencial elástica. Vamos à solução mesmo. A energia inicial é igual à energia final, porque só existem forças conservativas, peso, força elástica e assim por diante. Nós temos então, a energia inicial é a energia potencial que ela havia antes, que é massa, gravidade e altura. A altura contada desde o ponto de deformação máxima até a altura em que ela se encontrava antes. Isso aí vai ser igual à energia potencial elástica no final, que é assim, ó, meio de K deformação ao quadrado, que nós vimos ainda há pouco, kx quadrado sobre 2, é a mesma coisa. Temos então, isolando L, nós temos que L quadrado é igual a 2mg sobre K, que multiplica H mais L. Eu posso observar que a nossa incógnita aparece ao quadrado num termo e aparece simples no outro. Isso me dá a ideia de que é uma equação de segundo grau. Vamos ajustá-la. Ajustando, nós temos L quadrado, fazendo operaçãozinha matemática, chegamos a essa expressão, né? L quadrado menos 2mg sobre K vezes L, menos 2mg sobre K vezes H. Todas essas grandezas aqui são conhecidas. O H é dado, a constante é conhecida, a gravidade é conhecida, a massa também. A única coisa que não é conhecida é a grandeza L, que é a minha deformação. Mas como se trata de uma equação de segundo grau, vamos resolvê-la pelo método Bhaskara. Vamos ver? O resultado é que L é igual a 2mg sobre K, mais ou menos. Esse termo todinho é justamente o discriminante, o delta da equação do segundo grau, que é b quadrado menos 4ac. Esse mais aparece porque um termo é negativo. Então fica mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. O a era 1. Bom, vamos botar os números. Substituindo cada uma das grandezas conhecidas, nós chegamos a essa conclusão. 0,02 mais ou menos 0,18 sobre 2. O resultado obtido daqui vão ser 2. Por ser equação de segundo grau, dá sempre duas raízes. A primeira positiva é 0,10.
A segunda, que é a parte negativa, é menos 0,08. Bom, como o nosso L tem que ser positivo, a resposta final vai ser L igual a 0,10 metros. Ou, colocando para centímetros, L igual a 10 centímetros. Esse é o resultado final da deformação máxima sofrida pela mola. Caro aluno, energia, trabalho, potência, todos esses conceitos são fundamentais. Mas, como sempre se fala, todos esses conceitos, eles precisam ser de fato colocados em prática. Veja no dia a dia, acontece muito, conservação de energia, mudança de energia, conservação de trabalho, tudo isso aí está no teu dia a dia. Procure pegar teu material didático, estudar, fazer os exercícios. É isso que vai te fazer preparar para qualquer prova que você venha a fazer futuramente. Na aula de hoje, falamos sobre energia potencial e cinética, trabalho versus energia e conservação da energia. Todos esses elementos são elementos importantíssimos para qualquer assunto de mecânica. Definimos energia cinética. Energia cinética é energia de movimentação, ok? E aprendemos o teorema trabalho versus energia. Trabalho da resultante é igual à variação de energia cinética.